Tu consegue adivinhar qual é o famoso pelo corte de cabelo? Neymar. Neymar jogou no Santos, estrela? Não, pai, é o Silvio Santos, cara. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E o depoimento da Tayane? Ela não disse que tinha as provas, as imagens que demonstrariam que na verdade o Roberto é um monstro incontrolável e ela ia soltar todas essas informações bombásticas de uma vez só? Parece que foi exatamente isso que ela falou. E por mais que eu mesmo não tinha tanta expectativa assim, porque as declarações que ela deu durante a semana, já fazendo um aquecimento do que viria pela frente, não era absolutamente nada. Uma das primeiras denúncias que ela fez foi a respeito da altura da cachoeira, que não tinha 30 metros, igual ele anda falando por aí, e o que interessava mesmo era saber se Roberto ativou o modo fera enjaulada e tentou fazer alguma coisa com ela na marra. Não era exatamente isso que ela estava insinuando aí, que o Roberto não é um cara tão bonzinho igual as pessoas imaginam? E o que ela entregou? Com a ajuda do grande diretor Joelson Berger. Ela entregou um vídeo bastante extenso, e se juntar tudo, eu nem sei quanto tempo dá, mas eu sei que é bastante, e praticamente tudo que ela fala não tem absolutamente nada a ver. Não interessa. Ela ficou um tempão falando como que ela conheceu o Roberto, depois ela falou outras coisas que também não agregam em nada, que foi como eles planejaram a trilha, e a gente quer saber o seguinte: houve alguma tentativa do Roberto em fazer alguma coisa com ela? E parece que não. Antes de tudo, vou colocar só os melhores momentos dessa entrevista pra gente poder analisar o que realmente aconteceu e se Tayane deu pra trás. Eu acho que a guerreira pode até ter pensado em algum momento em falar que o Roberto tentou fazer alguma coisa com ela na marra, mas eu acho que refletindo melhor, ela achou melhor deixar quieto esse negócio, e como ela já tinha feito a promessa que ia dar a declaração bombástica, ela acabou falando isso aqui que a gente vai ver agora. E ele até tentou, né? Até tentou, mas eu falei, não, Roberto, eu não quero. E ele falou, ok. Na hora de a gente estar dormindo, ele me abraçando, ele levantou a mão dele pra tentar, eu senti o dedo dele no meu peito. Mas eu peguei a mão dele, eu baixei pra vista, eu falei, não, Roberto, não faça isso. Eu falei, eu não quero. Para, está doendo. Ele falou, não, tudo bem, eu não vou fazer isso. Eu falei, no máximo, põe essa mão só na minha cintura. Ele falou, ok. Aí, em relação ao órgão genital dele, eu falei, eu não quero que nem você encoste seu órgão genital no meu corpo. Eu vou ter o bobo jaco por trás do meu corpo pra não ter contato. E tá, até aí tudo bem, gente. Tá bom. Muita gente pensou que eu ia soltar pronunciamento de assédio e tudo, só que eu não tenho. Eu não vou me rebaixar a esse nível de inventar uma mentira dessa. Ele não me tocou nem nada. Não tentou me estuprar, não tentou nada forçado comigo. Ah, bom, então assim sim. E em relação à camisinha, muita gente bagunçou com ele, né? O Roberto subiu com a camisinha no bolso, não sobrou nada pro Betinho, só desceu com uma camisinha no bolso. E quem subiu com a camisinha no bolso e desceu com a camisinha no bolso foi eu, gente. Foi eu, porque eu não vou mentir, não. Eu fui lá pra cima com o intuito de, relaxar, né, meu corpo, me ficar feliz e dormir depois. Mas não, gente, foi totalmente broxante. Ele foi totalmente broxante pra mim desde o início da trilha, porque, como eu falei, ele não passa segurança nem nada pra uma mulher, entendeu? Bom, mas ninguém é perfeito. E mesmo se eu quisesse, não ia rolar nem nada entre eu e o Roberto, porque eu me troquei na frente dele, eu fiquei totalmente nua na frente dele. E dormi do lado dele e tudo, em nenhum momento ele chegou a ver com safadeza pra cima de mim, tentar me atiçar, nem nada. Tipo, nem na minha frente ele quis se trocar também de roupa, nem nada. E aconteceu tudo isso, gente. Então, o que eu tenho na minha mente? Que talvez o Roberto pode ser virgem, não sei. Porque eu até fui com o intuito, gente, assim, de... Blau, 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 blau. Com a expectativa de rolar algo, né? Que não foi à toa que eu levei um pacote de 8 camisinhas. Aí, mas chegando lá, como eu falei, foi totalmente broxante, foi broxante demais, e eu só queria mesmo chegar. Porque eu tô meio decisão, eu só quero chegar no Pico Paraná, cumprir a minha meta, descer e vida que segue. Tá aí a Tayane falando que o Roberto até tentou colocar a mão ali próxima aos beiços, e quando ela falou que não queria, o Roberto imediatamente já recobrou as faculdades mentais e não tentou mais nada. E provavelmente essa tentativa do Roberto veio depois que a própria madame assume que ficou no pelo na frente dele, porque não tinha outro jeito. E essa informação faz toda a diferença. E eu acho que depois disso tudo foi quando eles dormiram de conchinha. A Tayane falou que o único desejo dela era que o Roberto não ficasse roçando a trolha na madame enquanto eles estavam dormindo, até porque naquela altura a Tayane já tinha percebido que não ia rolar nada porque ela não sentia confiança no Roberto, e mesmo assim, talvez por não ter outra opção, ela se trocou na frente dele. E o máximo que o Roberto fez, senhores, foi tirar uma fotografia mental daquele momento, para que depois, quem sabe, sozinho
no momento de privacidade, ele pudesse homenagear a Tayane à distância, que é muito mais seguro. Agora imagina só, se o Roberto, a hora que visse a Tayane se trocando, entendesse isso como uma indireta, ou um sinal que a Tayane estava dando pra ele que era dentro, e ele tivesse tido uma atitude diferente da que ele teve. Ou seja, se o Roberto tivesse dado uma de louco, a hora que ele viu a senhorita sem nada, provavelmente ele poderia se dar mal agora. Vamos supor que beleza, acabou rolando, os dois tiveram um envolvimento lá na barraca, e vamos imaginar que o Roberto deu uma verdadeira lição nessa madame, amorosamente falando. Se tivesse acontecido isso, provavelmente ia ter o material genético do Roberto espalhado pra tudo que é lugar, né? Porque se você for levar em conta que Tayane levou nada menos que 8 preservativos, não é que ela queria só um pouquinho. Não, senhor, tá de brincadeira? Ela queria até o limite. E isso, claro que eu tô fazendo só uma suposição. A Tayane em nenhum momento assume isso, que a intenção dela era se relacionar como se não houvesse amanhã. E tudo bem, não tem problema. É importante sim levar os preservativos, porque vai que rola, né? Mas felizmente não é nada disso. Talvez Roberto, na hora que viu Tayane se despindo ali na frente dele, ele não soube exatamente como agir e na dúvida ele acabou fazendo absolutamente nada. E foi exatamente isso que salvou ele. Como eu falei, se os dois tivessem tido uma relação íntima com a permissão da Tayane e depois ela se arrependesse amargamente, ela só precisaria recolher algum eventual material genético, a gosma que o Roberto depositaria ali e levar até as autoridades. Se fosse esse o caso, ia ser difícil pro Roberto provar que foi com consentimento e quem ficou na mão foi a Tayane. Ela que por alguns momentos achou que seria dentro, mas ela não contava com a brochada de Roberto. E agora com o depoimento de Tayane fica o questionamento. Será que se fosse Roberto que se trocasse na frente dela, mostrasse o Herbert Richa como se nada tivesse acontecido? E se ele tivesse com 8 camisinhas em seu bolso, demonstrando dessa forma que ele poderia ativar o modo fera enjaulada a qualquer momento? Será que a Tayane ia achar normal ou ela usaria essa informação contra ele agora? Talvez nunca saberemos, mas agora com os desdobramentos dessa história a gente percebe que foi a melhor coisa que ele fez. E uma dúvida que eu fiquei quando ela falou isso é que ela não tinha falado que tinha um boy na jogada que banca o estilo de vida dela? E será que o cara não vai se sentir desprestigiado ouvindo a Tayane falar isso? Que ela tinha intenção sim de ficar com o Beto, mas não aconteceu nada porque ele é um borracha fraca? Talvez nunca saberemos e a única informação que temos até o momento, que é certeza absoluta mesmo, é que o Beto provavelmente se assustou com aquela situação. Eu não sei como foi o contexto disso, mas às vezes ele não estava esperando ver ali cara a cara a Tayane meio que mostrando pra ele, né? E aí, meu filho, não vai fazer nada? E resumidamente, a acusação mais grave que Tayane fez aí contra o Roberto é que ele não passa de um broxa e provavelmente ele nunca tinha visto uma prochasca na vida dele. E eu acho que essa possibilidade existe. Pode ser que o Roberto nunca tenha se relacionado intimamente com ninguém e a hora que ele viu Tayane se trocando na frente dele, traumatizou o menino. E além disso, outra acusação que ela fez foi dizer que o Roberto chamava muito palavrão durante a trilha e ela se sentiu incomodada, pediu pra ele parar várias vezes e mesmo assim ele ignorou o pedido dela e não parou coisa nenhuma. Essas são algumas das acusações que Tayane fez e eu acredito que ela só pode estar de brincadeira. Era isso então? E pelo que eu percebi, o que mais deixou a Tayane chateada é que em nenhum momento o Beta passou segurança pra ela. E isso não é um tapa na cara da sociedade? Uma semana de expectativa pra falar isso? O diretor Joelson Berger não falou que ia fazer uma super produção pra desmascarar o Beta e destruir a imagem dele? Nem essa promessa eles cumpriram, senhores, porque as imagens são de péssima qualidade, a Tayane gravou vídeos em vários locais diferentes e todos eles foram uma porcaria porque não gravou bem o áudio e eu exijo explicações. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí o que você achou das informações que Tayane soltou. Teve uma outra coisa também que ela disse, que o Roberto faz uso de substâncias ilícitas, mas eu preferi nem falar sobre isso agora. Talvez depois eu faça um outro vídeo falando sobre isso. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochaska Junior Masters. Tayane Smith, que prometeu tudo e não entregou nada, e a única acusação que ela tinha pra fazer contra o Beta é que ele não passa de um borracha fraca, e mesmo vendo ela se trocar na frente dele, ele não fez absolutamente nada. Desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Raquinha da Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!